Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença como povo teu. O Senhor falou: se o meu povo se humilhar e orar e confessar os seus pecados, eu do céu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Portanto, estamos aqui como teu povo, Pai, confiando nos méritos unicamente de Jesus. Olhando para nós mesmos, não temos méritos nem perfeição, só defeitos, só pecados que precisam ser perdoados. Mas olhando para Jesus Cristo, com seu perfeito caráter, com seus méritos perfeitos, clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor estenda o teu manto de justiça sobre nós. Que o Senhor nos cubra como o pai do filho pródigo cobriu o seu próprio filho, cobrindo com a capa, esta capa que nos faz filhos teus, membros da tua família. Que em nome de Jesus todos aqui sintam-se membros da tua família, Pai. Que se relacionem contigo como pai, como filhos. Querido Deus, derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra, que jorre luz da tua palavra sobre todos nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Este mês de maio é um mês muito bonito, bem colorido, porque é conhecido como o mês das mães. E é também o mês das noivas. E é também o mês das enfermeiras. Dia 12 de maio é o dia das enfermeiras. Tudo isso faz do mês de maio um mês colorido. É o mês do coração e o mês da beleza. E o sábio Salomão fala da beleza como algo que Deus criou. Eu quero convidar você a que leia comigo alguns versos da palavra de Deus que falam de Deus como amante da beleza, aquele que criou todas as coisas com suas próprias mãos. Abra sua Bíblia inicialmente em Eclesiastes capítulo 3 e o verso 11. Aqui nós vamos ler. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A Bíblia está dizendo que Deus fez tudo formoso, tudo belo, tudo encantador. Deus é simplesmente amante da beleza. Existe um outro texto na palavra de Deus, em Salmos capítulo 8 e o verso 3. Abra sua Bíblia em Salmos 8 e o verso 3. Também fala da destreza e habilidade de Deus ao criar o nosso mundo. Salmos 8, verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aleluia, Deus Criador dos céus e da terra, dos anjos, e que fez os homens abaixo dos anjos. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos colocados acima dos anjos na corte celestial. Porque nós somos irmãos do Rei do Universo, nós somos irmãos de Jesus Cristo. E os anjos são criaturas, mas não são irmãos. No livro Filhos e Filhas de Deus, está escrito ali na página 242, que no céu, aqueles que pela graça de Jesus Cristo vencerem o pecado, ocuparão uma posição acima dos anjos não caídos. Amém? Esta é a honra, este é o privilégio, este é o status em que Deus vai colocar os seus filhos. Portanto, fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Mas no novo céu e na nova terra, vamos ser um pouco maior do que os anjos, vamos estar numa posição inversa. Aleluia! Por quê? Porque o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, é o Criador dos anjos, e Ele é o nosso irmão, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Abra sua Bíblia também em Salmos 19, e vamos ler o verso 1 até o verso 6. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. E continua. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo,
Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a correr o seu caminho, a sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Deus fez as coisas lindas e fala de uma forma poética sobre a criação do sol, a criação do dia, a criação da noite, a noite fazendo declaração para o dia fazendo declaração para a noite. Descreve poeticamente o sol como saindo como um noivo, fazendo o seu percurso para encontrar a noiva. Queridos, Deus ama aquilo que é belo. Ele é o autor de toda beleza. Em Salmo 104, verso 24. Salmo 104 e o verso 24. Salmo 104 e o verso 24. Aqui lemos: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. E ainda no Salmos 92 e o verso 5. No próprio Salmos 92 agora, e o verso 5, falando de Deus como Criador. Novamente: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. E agora o Salmo 111 e o verso 3. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Deus revestiu todas as suas obras de glória e de majestade. Depois de lermos todos estes versos, queridos, ficamos convencidos de que Deus é o autor de tudo quanto é belo. Existem muitas coisas feias no mundo, mas não foram criadas por Deus. Deus é amante da beleza. Deus deu cor a todas as coisas. Deus fez todas as coisas perfeitas, simétricas e belas. Nós lemos no livro História da Redenção, página 21, nós lemos: quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extremamente bela, variada em sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. Graciosos arbustos e delicadas flores saudavam a vista aonde quer que esta se volvesse. Ao sair o homem das mãos do Criador, era de uma elevada estatura, perfeita simetria. O rosto de Adão trazia a rubra coloração da saúde. Tinha mais de 2 vezes o tamanho dos homens que ora vivem sobre a terra, e era bem proporcionado. Suas formas eram perfeitas, cheias de beleza. Sua pele era nem branca e nem pálida. Era rosada. Eva não era tão alta quanto Adão, mas a cabeça de Eva alcançava pouco acima dos seus ombros. Ela também era nobre, perfeita em simetria e cheia de beleza. História da Redenção, página 21, Patriarcas e Profetas, página 28 e 29. Deus é o autor de tudo quanto é belo. Deus é o amante da beleza. A Bíblia diz que Absalão, filho do rei Davi, era um tipo de rara beleza masculina. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 25. Fala sobre Absalão. Vejam como a Bíblia descreve este jovem. Todos acharam? Não havia, porém, em todo Israel, homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Absalão era um tipo de rara beleza masculina, cabelos longos e fortes. Porém, a Bíblia diz que Absalão começou a se tornar um criador de problemas. A beleza física ajuda um pouco, mas não ajuda muito.
No caso de Absalão, foi um problema muito sério. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel também, capítulo 13 agora. Capítulo 13, os versos 28 e 29. Vamos ler aqui. E Absalão deu ordem para os seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon, lembre-se que Aminon era irmão de Absalão, filhos do mesmo pai, não filhos da mesma mãe. Aminon era irmão de Absalão. Tomai sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vô-lo ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E o verso 29. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Queridos, Absalão começou a sua vida de uma forma muito negativa. Absalão foi o mandante de um crime e a vítima era o seu próprio irmão. Ele arregimentou 200 homens guerreiros para andarem com ele. Ele se levantou em rebelião contra o próprio pai, o rei Davi. Era uma revolução armada para tomar o trono de Davi. Absalão se proclamou rei no lugar de Davi. Travou-se então uma batalha no bosque de Efraim, onde 20.000 homens foram mortos naquele dia. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, e os versos 9 e 10. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem o fez saber a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Agora o verso 14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Agora o verso 17. E tomaram a Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, um pilar, que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Queridos, a beleza e a vaidade de Absalão lhe custaram a vida. Sua sepultura foi um montão de pedras. O pilar de Absalão ainda pode ser visto hoje, junto a Jerusalém, no Vale dos Reis. Quando a minha esposa e eu estivemos visitando Jerusalém, nós pudemos visitar ali o pilar de Absalão. Está lá, para quem quiser ver. É a memória de Absalão. Morreu sem Deus, morreu sem glória, sem honras. Mandou construir este pilar como memória do seu nome. Um homem que se deixou vencer pela beleza masculina, se rebelou contra o próprio pai, matou o próprio irmão. Absalão só tinha um tipo de beleza, a beleza física. Seu caráter era horrível, cheio de orgulho, revoltado, rebelde, desobediente ao pai, não teve respeito ou consideração para com o rei Davi. O nome de Absalão permanece até hoje como símbolo de rebelião, desobediência. Eu li certa vez uma classificação que foi feita da beleza. Classificaram a beleza em 4 categorias, 4 classes de belezas. E nós poderemos nos avaliar, nós poderemos nos examinar e nos classificar em que tipo de beleza podemos ser enquadrados. Por exemplo, a primeira, feia, feia. Segunda, feia, bela. Terceira, bela, feia. E a quarta, bela, bela. O que significa feia, feia?
é alguém que fisicamente é feio e o caráter também é feio. Feia, bela. Alguém que fisicamente é feio, mas é belo no caráter. Bela, feia. Aquele que é belo fisicamente, ou bela, mas no caráter é feio. Bela, bela. É a beleza física e também a beleza interior. Beleza de corpo e beleza de alma, de caráter. Estas 4 classificações têm em conta a beleza física e a beleza de caráter, a beleza externa e a beleza interior. Como você classificaria Absalão nestas categorias? Onde estaria Absalão? Como você classificaria Absalão? Belo, feio, lindo de corpo, fisicamente, mas um caráter horrível. Vamos ver um outro exemplo da palavra de Deus? Abra sua Bíblia agora em Esther. Esther capítulo 2, versos 5 e 9. Esther capítulo 2 e os versos 5 e 9. Inicialmente, o nome de Esther era Hadassa. Hadassa, uma menina órfã, criada pelo seu próprio tio, Mardoqueu. Esther capítulo 2 e os versos 5 a 9. Aqui lemos. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, era o Império Persa, a fortaleza era Suzã, a capital. Havia um homem ali cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai e nem mãe. E era uma moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça, Esther, pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Inicialmente, Esther tinha o nome de Hadassa, menina órfã, menina pobre. Era como que escrava no Império Persa. Seus familiares tinham sido transportados de Jerusalém para Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia. Agora não existia mais o Império de Babilônia. Quem dominava o mundo agora era o Império Persa. E o rei era o rei Assuero. Ele não tinha mais a sua rainha Vasti, despediu-a e agora estava em busca de uma nova rainha. E entre as moças escolhidas para ir perante o rei, era um concurso de beleza, meus queridos. Era um concurso de beleza para nomear, para eleger a Miss Universo daquele tempo. Porque quem dominava o mundo era o Império Persa. E aqui nos diz no capítulo 2, nos versos 15 a 17, capítulo 2, versos 15 a 17, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Meus queridos, por que Deus escolheu Esther? Porque a sua beleza era tanto exterior como interior. Ela tinha uma beleza física acompanhada de uma beleza de caráter.
Observe no verso 15, o capítulo 2, verso 15, diz que chegando a vez de Ester ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Considerando que era um concurso de beleza, ela poderia ter pedido muitas coisas, mas ela nada pediu. Ela não pediu nenhum enfeite, nenhuma joia, nem ouro, nem brilho. Ela pediu somente oração. E foi em nome do Deus de Israel que ela compareceu diante do rei Assuero. Antes de ir ao trono do rei, ela foi ao trono do Deus Altíssimo em oração. Humilhou-se diante do Deus Altíssimo. A influência de Ester foi muito além do que ela podia imaginar. Ela foi escolhida como rainha, tornou-se esposa de Assuero, que na história persa é conhecido como Xerxes. Se você ler a história persa, você vai encontrar o rei Xerxes, que foi um dos mais ricos dos reis persas. Ele é o Assuero de Ester. Mas, queridos, eles tiveram um filho. E o filho de Assuero com Ester foi Artaxerxes. Artaxerxes foi o homem escolhido por Deus, rei da Pérsia, porém tinha sangue judeu correndo nas suas veias. E foi Artaxerxes que decretou que Jerusalém e o templo de Jerusalém fossem reconstruídos. E isto foi no ano 457 a.C. Quando nós lemos a história da reconstrução de Jerusalém e do templo de Jerusalém, muitas vezes não conseguimos entender, porque não entendemos por que o rei Artaxerxes forneceu todo o dinheiro, todo o ouro, todas as pedras, enfim, tudo o que eles necessitassem. Ele daria do seu tesouro para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém. E quando eu li esta história, eu não entendia, mas por que ele fez tudo isso? E eles explicavam, porque Deus estava tocando no coração dele. Sim, Deus estava lhe tocando o coração, mas algo mais verdadeiro estava ali, irmãos. Ele tinha sangue judeu correndo nas suas veias. Ele era filho de Ester, com Assuero. Existiram 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém. O primeiro decreto foi de Ciro em 537. O segundo decreto foi de Dario em 519. E o último que consolidou e que terminou a construção foi de Artaxerxes em 457. Agora entendemos melhor porque este rei deu todo o dinheiro e todo o ouro para a reconstrução do templo do Senhor, o Deus de Israel. É justo, queridos, é muito justo você desejar a beleza. Quem não quer ser belo? Nós cuidamos da nossa aparência. Não está errado cuidar do cabelo, cuidar da pele, cuidar da saúde do corpo, fazer exercício físico, beber muita água, enfim. Isto, Deus colocou em nós esta vaidade em nos conservar em boa forma, de forma limpa, de forma saudável. Não existe nada de errado em desejar a beleza física. Porém, amar e desejar a beleza física como valor primário, como se fosse a única coisa na vida, isto desagrada a Deus. Ester era bela. Beleza física acompanhada de beleza de caráter. A beleza de caráter é a que Deus mais valoriza. Se você não foi agraciado por Deus com um corpo, com um rosto lindo, nem todos nós fomos, não é? Mas, queridos, isso não é o mais importante. O mais valioso aos olhos de Deus é a beleza de caráter. E nós podemos alcançar a beleza de caráter. Isto está disponível a qualquer um. A beleza física não está disponível a qualquer um. Depende muito da genética. Alguns já nascem mais bonitos, outros já nascem mais feios. Mas a beleza de caráter está disponível e Deus está desejoso de dá-la a todo aquele que buscar e pedir. A Bíblia diz, a colheita da vida é o caráter. Isso você pode ler no livro Educação, página 109. A colheita da vida é o caráter. E este é o que determina o destino tanto para esta vida como para a vida futura. A única coisa que você vai colher desta vida é o caráter. Você não vai levar para o céu roupas, bens materiais, nem mesmo o corpo que você tem hoje você vai levar para o céu. Porque o corpo que você vai ascender ao céu é um corpo glorificado.
diferente do corpo que nós temos hoje. Portanto, meus queridos, o caráter que nós desenvolvemos hoje é o caráter que vai nos levar para o céu, ou é o caráter que vai nos deixar na terra. O caráter é a colheita da vida. Observem, o profeta Isaías, que viveu cerca de 750 anos antes de Jesus, ele escreveu uma profecia sobre o Messias, sobre Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 2. Isaías 53, verso 2, você vê uma profecia messiânica feita aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53 e o verso 2. Como seria o Messias? Como seria Jesus? Vamos ler juntos. Isaías 53, verso 2. Falando do Messias, ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Jesus cresceu, se desenvolveu como uma raiz de uma terra seca, que ninguém dava nada por ele. Ele vivia mais ou menos no anonimato. Não tinha parecer, não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus não possuía a beleza física de um Absalão. Jesus não possuía os fortes músculos de um Sansão. Mas ele possuía uma beleza interior, de caráter, que excedia qualquer ser humano que vivera antes dele ou depois dele. A beleza de caráter de Jesus irradiava no seu semblante, brilhava na sua face. Era o reflexo da beleza divina que impressionava as multidões e as atraía. No livro Desejado de Todas as Nações, página 791, nós lemos que Jesus pousa. Jesus pousa para ser reproduzido em cada um dos seus discípulos. Jesus se coloca na nossa frente para que o contemplemos e sejamos transformados à sua semelhança. Ele pousa para ser retratado, para ser reproduzido em você. De Abraham Lincoln, conta-se que fisicamente ele não era bonito. Alguém aqui já viu a fotografia de Abraham Lincoln? Ele era um homem alto, magro, meio desproporcional a magreza dele, um rosto que não era bonito. Concordam comigo? De Abraham Lincoln, nós lemos que ele não tinha um rosto lindo ou um corpo bem proporcionado, mas ele, uma vez no meio de um grupo de jovens que estavam testando a força física, eles desafiaram um ao outro, dizendo: aquele que conseguir levantar este barril de bebida, era um barril de bebida alcoólica, aquele que conseguir levantar esse barril até a altura da cabeça, poderá beber o quanto quiser do barril. E todos estavam tentando. Eles chegaram para ele e perguntaram: você consegue levantar esse barril até a altura da sua cabeça? Ele disse sim. E pegou aquele barril e levantou até a altura da cabeça. E todos o aplaudiram e disseram: agora você pode beber à vontade dele. E Abraham Lincoln disse: eu tive forças para levantar o barril até a altura da minha cabeça. E tenho mais força ainda para não beber dele. Queridos, força de caráter, força de vontade. Essa beleza de caráter fez de Abraham Lincoln o principal presidente deste país. Nós precisamos, queridos, jovens, rapazes, moças, crianças, pais e mães, precisamos buscar com oração e com confissão a beleza de caráter de Jesus. A beleza física passa, acaba com os anos, mas a beleza de caráter nunca acaba. Aliás, à medida que você vai envelhecendo, à medida que os anos vão se acumulando, você pode ficar mais e mais bonito no caráter, mais e mais semelhança no caráter com Jesus, porque Jesus é o exemplo perfeito. Num jornal católico publicado em Berna, na Suíça, um dia escreveram o seguinte no jornal, o seguinte testemunho dos jovens adventistas do sétimo dia. O jornal falava: jovens adventistas do sétimo dia, prazer sem narcóticos, satisfação sem cigarros, beleza sem cosméticos. Para subir no pódio e no palco do sucesso do mundo, você precisa ter beleza física. Para você ter o seu nome registrado ali na calçada da fama em Hollywood, você precisa ter beleza física. Mas para andar pelas ruas da Nova Jerusalém,
ou para entrar pelos portões da Nova Jerusalém, em companhia de Jesus, você precisa ter só uma beleza: a beleza de caráter. Você e eu precisamos ter o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Deus nos deu faculdades intelectuais e morais que possuímos, mas toda pessoa é em grande medida o arquiteto do próprio caráter. Ninguém pode culpar a ninguém pelo caráter que tem. Cada um é responsável pelo seu próprio caráter, é o construtor do seu próprio caráter. As faculdades que Deus nos deu, deveremos usá-las para formar um caráter que seja útil aqui e tenha uma vida mais elevada no porvir. Testemunhos Soletos, volume 1, página 602. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Livro Educação, página 225. O mundo necessita não tanto de homens de grande intelecto, mas homens de nobre caráter. O que Deus mais precisa não é de homens inteligentes, mas homens e mulheres que tenham qualidade de caráter. Caráter semelhante ao de Jesus. E sabem, queridos, a Bíblia recebida, a Bíblia crida e obedecida é o grande instrumento de Deus na transformação do caráter. Testemunhos Seletos, volume 1, página 605. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para adiante e para cima, rumo à perfeição do caráter. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Jesus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 605. Eu amo um texto que encontrei no livro Parábolas de Jesus, página 69. Preste atenção nesse texto. Parábolas de Jesus, página 69. Quando o caráter de Jesus for reproduzido perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Quando é que Jesus vai voltar? Quando o caráter de Jesus for reproduzido perfeitamente em seu povo, ele virá para reclamá-los como seus. Você e eu temos o desafio de desenvolver o caráter de Jesus, a mente de Jesus. Sabe que quando o selo do Deus vivo for aplicado, o selo do Deus vivo será aplicado na testa dos filhos de Deus, conforme está em Apocalipse capítulo 7. O selo do Deus vivo, ao ser aplicado na sua testa, confirmará em você o caráter de Jesus. Selará em você não somente a obediência aos mandamentos de Deus, mas selará em você a mente de Jesus. Todos os que desenvolvem a mente de Cristo receberão o selo do Deus vivo. E então teremos a mente de Jesus para sempre. Meus queridos, não tem maior glória do que pensar como Jesus pensava. Ter a mente de Jesus e sentir o que ele sentia. Qual é o seu sonho, meu querido jovem? Meu querido irmão, qual é o seu sonho? Ter o seu nome um dia na calçada da fama de Hollywood? Ou andar pelas ruas da Nova Jerusalém com Jesus Cristo? Qual é o seu sonho? Jesus quer dar para você um novo nome, um novo caráter, uma nova mente, novos sentimentos e fazer de você e de mim novas criaturas. Eu quero pedir a Deus que coloque lá no céu, registre lá no céu, a decisão sua, meu querido irmão, de desenvolver um caráter. O caráter é desenvolvido no dia a dia, por hábitos e costumes. A repetição de uma ação, várias vezes, forma um hábito. E a formação dos hábitos determina o caráter. E a formação do caráter determina o nosso destino eterno. As ações que repetimos dia a dia vão se tornar hábitos. E Deus quer nos dar hábitos cristãos, hábitos espirituais, para que tenhamos um caráter cristão. E o caráter cristão determinará a vida eterna. Qual é o seu sonho? Ser belo fisicamente? Ou belo espiritualmente? Aquele que envelhece com Jesus Cristo, chega na velhice como um santo de Deus, uma santa mulher de Deus. E este é o sonho de Deus para você. Jesus Cristo
é o mestre lindo e perfeito que nós temos. Enquanto nós cantamos o hino 85, que diz, lindo és meu mestre. Ao meditarmos na beleza de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pedir que esta beleza também nos seja comunicada através do Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos, pela oferta que o Senhor faz bondosamente para que tenhamos a mente de Jesus e a beleza do seu caráter. Imprime em nós, Pai, todas aquelas virtudes e traços de caráter de Jesus revelados no fruto do Espírito Santo. O Senhor desenvolve em nós o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, a temperança, todos os traços de caráter de Jesus, dá-nos, Pai, pois clamamos pela fé nele. Queremos que se estampem em nossa vida todas estas virtudes, que a semelhança com Jesus cresça na vida de cada rapaz, cada moça, cada jovem, cada pai, cada mãe, cada criança, e que quando Jesus Cristo voltar, tenhamos o selo do Deus vivo, Pai, como filhos teus, possuindo a mente de Jesus para todos sempre. Despede-nos com a tua bênção neste culto de louvor ao teu nome. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.